Imagine só a seguinte situação: a performance atlética extrema colidindo de frente com a ciência médica de altíssimo risco. Historicamente, a gente sabe que o esporte é governado por regras antidoping super rigorosas, certo? Mas nesta nossa análise de hoje, vamos mergulhar em uma ruptura sem precedentes no mundo esportivo. Vamos explorar as profundas ramificações médicas do que acontece quando a gente simplesmente decide remover essas exatas restrições. O evento chamado The Enhanced Games, que está marcado para maio de 2026 lá em Las Vegas, parte exatamente dessa premissa audaciosa. A ironia central aqui é criar um ambiente que permite explicitamente o uso de drogas para ganho de performance, substâncias que até são aprovadas pela FDA, mas utilizadas para propósitos quase sobre-humanos. A ideia deles é estabelecer um espaço totalmente transparente, onde recordes mundiais possam ser pulverizados com supervisão médica, desafiando pela raiz toda a estrutura tradicional do esporte competitivo. E aí que chegamos à grande pergunta: a que custo para o coração humano? Esse paradoxo central é inescapável. De um lado, a gente tem essa busca espetacular por limites físicos absolutos. Mas do outro lado da balança, repousa a dura realidade da toxicidade cardiovascular. A literatura médica documenta preocupações muito sérias de que essa exposição farmacológica desenfreada possa desencadear consequências devastadoras e até irreversíveis para o sistema circulatório. Ao entender as vias de ação no organismo, percebemos que diferentes classes de medicamentos acionam mudanças fisiológicas muito específicas. Não é só sobre construir músculos maiores ou ter um pico de energia. Por dentro, a biologia natural é levada ao extremo absoluto. Essas substâncias alteram a estrutura celular e os fluidos corporais num nível microscópico, o que pode resultar em hipertensão severa, arritmias complexas ou até, no pior dos cenários, morte súbita cardíaca. É literalmente um caos sistêmico mascarado por uma aparência física impecável. Bom, vamos começar com a classe mais potente que opera essas mudanças, os famosos esteroides anabolizantes androgênicos. Eles são super utilizados em esportes de força, tipo levantamento de peso e provas de velocidade. Basicamente, esses agentes funcionam ativando receptores direto no músculo esquelético. O resultado prático: uma inibição rápida das vias catabólicas e um aumento drástico na força e na massa magra. Agora, o que é realmente interessante notar é a troca severa e muitas vezes silenciosa que ocorre no corpo. Olha só, esses ganhos enormes de força são contrabalanceados por cicatrizes no miocárdio que se acumulam e, na maioria das vezes, não têm volta. O coração não cresce apenas para acompanhar o corpo. Ele se remodela de um jeito muito prejudicial, ficando rígido como uma argila que seca mal, sabe? Isso chega a elevar em mais de 3 vezes o risco de insuficiência cardíaca e acelera bastante o entupimento das artérias coronárias. Seguindo em frente, temos o hormônio do crescimento e o IGF-1. É uma narrativa biológica um pouco diferente, mas que frequentemente é combinada aos esteroides em pilhas farmacológicas bem complexas. O atrativo deles é a promessa de acelerar a recuperação e definir a composição corporal, forçando a regeneração dos tecidos muito além da capacidade normal do nosso organismo. Só que a grande ironia aqui é que os benefícios reais de desempenho são super duvidosos. A ciência mostra uma evidência mínima de que eles realmente melhorem a força. Em contrapartida, o risco de desenvolver cardiomegalia, que é aquele coração perigosamente dilatado, fraco e ineficiente, é um risco totalmente real e plausível. Então, a busca por uma recuperação mais rápida pode acabar causando aqueles mesmos danos cardíacos mortais que a gente vê em doenças ligadas ao excesso de crescimento hormonal. Agora, mudando o foco para os esportes de resistência. Aqui, a força bruta dá lugar à necessidade desesperada de oxigênio. É exatamente aí que entram os agentes estimuladores da eritropoiese, ou seja, o infame doping sanguíneo. Nesse caso, o objetivo não é mais o volume muscular, mas sim maximizar a entrega de oxigênio durante aquele esforço prolongado e exaustivo. Mas preste atenção nisso. Aumentar artificialmente essa capacidade de transporte, essencialmente, transforma o sangue em um fluido altamente viscoso. É quase como obrigar o coração a bombear lama em vez de água. Esse aumento absurdo na viscosidade eleva de forma perigosa a chance de formar coágulos. Ou seja, cria-se o cenário perfeito para tromboses fatais, derrames e até infartos no meio da competição. O que nos leva à próxima etapa dessa explicação: o gigantesco dilema diagnóstico entre o natural, coração de atleta, e o perigoso remodelamento patológico. Avaliar as consequências de todas essas drogas gera o que a gente pode chamar de
a maior dor de cabeça clínica da cardiologia esportiva. Veja bem, um coração que passa por um treinamento extremo cresce naturalmente como uma adaptação, e esse é o saudável coração de atleta. O problema gravíssimo é que os danos causados pela toxicidade dos fármacos espelham exatamente essa mesma hipertrofia. Tentar separar um coração muito bem treinado de um coração que está sofrendo danos estruturais em silêncio é um verdadeiro labirinto médico. E o diagnóstico acaba caindo direto numa zona cinzenta super complexa. A prática da polifarmácia, que é o empilhamento caótico de várias substâncias ao mesmo tempo, combinada com dosagens sem nenhum respaldo científico, borra completamente as fronteiras clínicas. E, claro, a intensidade brutal do treinamento físico agrava ainda mais a confusão, dificultando muito a detecção de problemas antes que o pior aconteça. Diante de tantos fatores de confusão, só um estetoscópio e os exames físicos de rotina não dão conta do recado, de jeito nenhum. Avaliar atletas nesses cenários sem regras exige mobilizar um arsenal tecnológico muito mais robusto, capaz de mapear o corpo muito além daquela superfície fisiológica evidente. Então, para monitorar esses participantes com o mínimo de segurança, os médicos precisam seguir um protocolo passo a passo bem rigoroso. Tudo começa com a confissão detalhada do histórico exato de uso e da combinação dessas drogas. A partir daí, a intervenção escala rapidamente para eletrocardiogramas, ecocardiografia e testes de esforço extremos. O processo todo culmina em ressonâncias magnéticas avançadas e perfis de biomarcadores, na tentativa desesperada de flagrar anomalias elétricas, danos vasculares ocultos ou o acúmulo inicial de fibrose miocárdica. E agora, entramos em um ponto surpreendente. Como essa situação cria uma oportunidade de pesquisa de alto risco, servindo como grande lado positivo do The Enhanced Games. É isso mesmo. Apesar dos severos riscos médicos que acabamos de ver, a natureza sem filtros deste evento cria um laboratório observacional simplesmente sem precedentes. Como o uso das substâncias vai ser 100% transparente e supervisionado por médicos, surge uma baita ironia científica. Pela primeira vez, os médicos não vão ter que trabalhar no escuro, tentando adivinhar o que está sendo injetado, em segredo pelos atletas. Com o fim desse sigilo todo, a medicina ganha um prato cheio. A gente passa a poder rastrear a lesão no miocárdio em tempo real. Dá para observar se o dano realmente se reverte depois que a pessoa para com as substâncias químicas. E o mais incrível, o evento tem o potencial de gerar dados essenciais sobre como esses riscos cardiovasculares afetam especificamente as mulheres, respondendo a perguntas que estão no ar há décadas, numa área que ainda sofre com uma falta tremenda de pesquisas robustas. Mas calma lá, a distinção aqui precisa ser super clara. Observar indivíduos em cenários de extremo estresse químico sob o olhar dos médicos não serve de forma alguma para atestar a segurança de nenhuma dessas drogas, ok? O propósito científico aqui é estritamente gerar hipóteses, entender a extensão real dos danos na biologia humana quando levado ao seu limite farmacológico. O que nos traz a reflexão final desta nossa análise? À medida que as fronteiras do esporte são empurradas para muito além do que a natureza planejou, a realidade biológica continua implacável. E os riscos de danos irreversíveis não somem só porque há equipamentos de ponta monitorando. A grande questão ética e médica, que define o futuro dessa grandiosa experimentação, é incômoda e cristalina. A busca restrita pela performance absoluta realmente justifica o custo letal imposto ao nosso coração? É algo profundo para se pensar.